Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. E então oraremos juntos. O crescimento espiritual não acontece por acaso. Ninguém aprofunda sua caminhada com Deus de forma automática. Você cresce quando decide, dia após dia, moldar sua vida em torno de Jesus, e não em torno do conforto pessoal ou de velhos hábitos. A Bíblia nos chama a olhar para Cristo, observar como ele viveu e então seguir seus passos. A palavra de Deus diz em Filipenses 2:5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso significa que você não foi chamado apenas para crer em Jesus, mas para pensar como ele, carregar sua mentalidade, seus valores e sua postura de total entrega ao Pai. Se você deseja crescer como cristão, precisa observar atentamente como Jesus viveu nesta terra e se perguntar: como posso aplicar esse exemplo na minha vida diária? Um dos exemplos mais claros que encontramos é a vida de oração de Jesus. Marcos 1,35 nos diz: De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A Bíblia não fornece detalhes por acaso. Ela destaca que era muito cedo, ainda estava escuro. Jesus se levantou, saiu, buscou um lugar solitário e orou. Cada detalhe dessa cena é importante. Isso revela que a oração não era algo superficial para ele. Era intencional, custava descanso, exigia afastamento das pessoas. Era algo pessoal, focado e verdadeiro. E por que isso importa para você? Porque o que Jesus fazia pela manhã não era apenas um hábito, era uma revelação de suas prioridades. Ele começava o dia com o Pai. Antes que as pessoas tocassem o seu dia, o Pai já havia tocado. Antes das demandas, das pressões, do barulho e das responsabilidades, ele já tinha se encontrado com Deus. Quando você escolhe orar pela manhã, está fazendo o mesmo. A oração matinal é como entregar o seu dia nas mãos de Deus antes de tentar controlá-lo sozinho. O Salmo 5,3 declara: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Existe algo poderoso em começar o dia olhando para o alto, em vez de olhar ao redor. Quando você começa com Deus, torna-se mais fácil permanecer consciente da presença dEle ao longo do dia. Seu coração passa a retornar à oração constantemente, porque você começou nesse lugar. A oração da manhã também alinha o seu coração com a vontade de Deus. Você não está pedindo que Ele abençoe planos já definidos, mas permitindo que Ele molde seus pensamentos, decisões e atitudes antes mesmo do dia começar. Você se torna mais sensível à direção do Espírito Santo, porque já se aproximou de Deus. Jesus disse em Mateus 6,33: Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, está colocando sua vida em ordem. Isso abre espaço no coração para a paz, a sabedoria e a orientação divina. Ter um momento definido com Deus pela manhã é como sintonizar o coração na frequência certa. Você passa a perceber quando Deus lhe inspira a encorajar alguém, a falar com amor, a pausar antes de reagir ou a orar por alguém que vem à sua mente. Você pode perceber que Deus preparou encontros divinos ao longo do seu dia. Alguém pode precisar de esperança, de oração ou até mesmo de um simples sorriso. Ao começar com Deus, você se torna mais disponível para ser usado por Ele. E muitas vezes é você quem precisa de força, consolo e direção. A oração da manhã é o lugar onde você entrega seus fardos antes que o peso do dia caia sobre seus ombros. Você pode apresentar seus medos, planos, preocupações e dúvidas diante do Senhor. E em troca, Ele lhe concede paz. A Bíblia nos lembra, em Lucas 5,16, que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Se o próprio Filho de Deus precisava se afastar e buscar esse tempo com o Pai, quanto mais nós precisamos. Ele orava não por fraqueza, mas por comunhão perfeita com o Pai. Ele ouvia, recebia direção e caminhava alinhado com a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: Orai sem cessar. Quando você começa o dia com uma oração intencional,
torna-se mais fácil viver em constante comunhão com Deus. O momento da manhã não é o fim da oração. É o início de uma conversa que continua ao longo do dia, no trabalho, em casa, no silêncio e até nos momentos mais corridos. Que esse seja o seu desejo. Ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que suas manhãs se tornem um encontro com Deus. Venha com sinceridade, com a palavra, com louvor e com um coração disposto. Agora vamos orar juntos. Oração, Senhor Jesus, a tua palavra em Salmos 118, 24 declara: Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nele. Por isso, eu te agradeço por este novo dia. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego nos meus pulmões e pela oportunidade de me aproximar ainda mais de ti. Eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força. Assim como está escrito em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a minha força. Jesus, tu és a minha fonte de força. És tu quem me sustenta quando me sinto fraco e sobrecarregado. És tu quem me ajuda a vencer toda a armadilha do inimigo. Hoje, eu escolho direcionar minha atenção totalmente a ti. Elevo meus olhos acima das preocupações do amanhã, acima de toda crise de saúde, de toda dificuldade financeira, de toda preocupação escondida e de todo problema visível. Eu te engrandeço acima de tudo, pois tu és maior do que qualquer situação que enfrento. Pai Celestial, eu escolho não viver ansioso pelo futuro. Tua palavra em 2 de Coríntios 12, 9 diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso posso reconhecer minhas limitações sem medo, sabendo que o teu poder repousa sobre mim. Quando me sinto fraco, a tua força permanece intacta. Quando me sinto vazio, a tua graça continua transbordando. Obrigado porque nunca caminho sozinho. Tua graça é constante e suficiente para cada necessidade. Hoje decido focar em quem tu és e não no que me falta. Olho para o curador e não para uma enfermidade. Olho para o provedor e não para uma escassez. Olho para o Deus que abre caminhos e não para os obstáculos. Fixo meus olhos em ti, Rei Jesus, pois em ti encontro favor, proteção e misericórdia renovada a cada manhã. Senhor, age poderosamente na minha vida. Faz aquilo que só tu podes fazer no meu coração, nos meus pensamentos, na minha família e nas minhas circunstâncias. Remove toda a armadilha do inimigo no meu caminho. Revela toda mentira, toda cilada escondida. Vai à minha frente e endireita os caminhos tortuosos. Guarda minha mente de pensamentos negativos, desânimo e ansiedade. Repreendo toda preocupação com o amanhã e todo medo do futuro. Tua palavra em Filipenses 4:6-7 me ensina a não andar ansioso por coisa alguma, mas a apresentar tudo a ti em oração, com gratidão. E a tua paz, que excede todo entendimento, guardará meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu recebo essa paz agora. Quando o inimigo tentar lançar pensamentos de confusão, tristeza, dúvida ou medo, protege minha mente com o capacete da salvação. Cobre meus pensamentos com a tua verdade. Lembra-me de quem eu sou em ti e de quem tu és para mim. Mesmo diante das incertezas do mundo, ajuda-me a manter minha mente firmada em ti. Como diz Isaías 26:3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Ajuda-me a continuar confiando. Como diz o Salmo 143:8, faze-me ouvir da tua bondade pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor, fala ao meu coração hoje. Mostra-me o caminho certo. Guia minhas decisões, grandes e pequenas. Entrego minha alma a ti, confiando que sabes o que é melhor para mim. Lanço sobre ti todas as minhas preocupações, conforme 1 Pedro 5:7. Pois sei que tu cuidas de mim. Obrigado pela tua misericórdia que cobre meu passado, pela tua graça que me sustenta hoje e pelas tuas promessas que garantem meu futuro. Eu te louvo, Senhor Jesus. Reconheço-te como meu Salvador, meu Senhor e meu Rei. Obrigado por ouvir esta oração. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém como um ato de fé.
Que toda a bênção declarada aqui se cumpra em sua vida, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, deixe seu pedido nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.